Papo Mineiro, numa prosa sindicalista, patronal, com o bacharel em administração de empresas e empresário, o Aldo Siviero, proprietário e fundador da Premier Travel Turismo, há 36 anos. Atual presidente da FENACTUR, Federação Nacional de Turismo. Seja bem-vindo, Aldo. Obrigado, Cássio Júnior. Um prazer estar aqui com você, representando toda uma categoria aí tão importante para o país. É muito importante. É uma categoria importante, que eu respeito muito, e muito ativa e atuante. Então, isso é importante, né? É isso. Tá bem? Então, Aldo, hoje eu quero conhecer um pouquinho de você, da sua vida, como empresário aí também, como estudador, e, é claro, você contar para nós um pouco da FENACTUR, né? Que é tão importante aí no... Já está com quantos anos? Já está com muitos anos, né? A FENACTUR? É. A FENACTUR foi fundada em 1990. 34 anos. Exatamente. Para coordenar os sindicatos patronais de todo o Estado. Eu, por exemplo, mais à frente vou colocar, mas, por exemplo, você tem uma ideia, o Sindicato Patronal de Turismo do Rio de Janeiro, que é onde eu tenho minha vida, né, o Sindetur, ele é o mais antigo, isso é um dado importante, é o sindicato mais antigo do Brasil. Ele é de 1936. Dado meu pai, 88 anos. É isso. Meu pai faz 88, dia 2 de junho. Isso. Meu pai também era de 36. Saudoso Aldão. Então, Aldo, a palavra é sua, vai você contar para nós. Sei que você é carioca, mas conta para nós aí. Então, é um prazer poder estar aqui colocando, fico muito honrado, né, de ter esse papo com você. Né? Então, na verdade, eu sou carioca por opção e de coração, né? Porque eu nasci em São Paulo. Então, posso dizer que eu sou paulicoca, que eu sou paulista e carioca. E adoro ambos, né? Gosto muito de São Paulo, mas sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. E minha história é uma história fundida muito com sempre com aviação e com turismo, né? Eu nasci em 1960 em São Paulo, filho de um trabalhador já na época de companhia aérea, meu saudoso pai, uma pessoa que sempre foi meu ídolo, né? Aldo Siviero, que trabalhava já na época, iniciando aí em 1959, trabalhou na Real Aerovias e a Varig adquiriu a Real em 1960, eu acho, 59. E meu pai já era aeroviário, né? Então nós nascemos em São Paulo, e eu nasci em São Paulo, na verdade, em 1960, e minha mãe diz que eu já estou no turismo e na aviação desde o ventre dela, né? Porque quando ela estava viajando de avião, eu já estava lá dentro, sentado na cadeirinha, dentro da barriga dela, antes de nascer. E assim foi, né? Meu pai foi uma pessoa que sempre teve a vida toda pautada na aviação. Eu nasci em São Paulo, mas logo aí, com 3, 4 anos, ele foi transferido para Curitiba, para desbravar, na época, ali, a aviação, né? No Paraná, que era ainda iniciante nessa época. E de lá a gente ficou lá em Curitiba até mais ou menos 1967, quando eu tinha 7 anos, e aí meu pai foi transferido para o Rio de Janeiro, e aí começou a minha história de paixão com essa cidade, para a área comercial, né? Ele veio como já subgerente. E assim foi, né? Eu fui morador aí do Leblon, né? Em frente à praia, a quadra da praia, estudei lá, me formei, meu pai e minha família cresceram, enfim, nasceu meu irmão, minha irmã, e desde então a gente está aqui no Rio de Janeiro. E foi assim minha juventude aqui nas praias do Rio de Janeiro, conhecendo, viajando muito, né, desde pequeno, porque como meu pai já veio para o Rio de Janeiro como na gerência comercial, nos vários tempos da Varig, né,
A gente já desde pequeno viajava assim que possível nas férias, então eu sempre tive desde pequeno esse dom, esse comichão assim de viagem, né? Porque sempre viajei muito, sempre era uma coisa que me deixava muito alegre e sempre foi assim a minha vida toda. Então, se eu penso em viagem, se eu penso em viajar no dia seguinte, não importa para onde, se é para a Europa, se é para os Estados Unidos, se é para aqui do lado, no interior, eu já durmo diferente, já acordo com outro espírito. Então, baseado nisso na minha vida, próximo a meu pai, que, como eu falei, sempre nasceu e morreu na aviação, e eu tive esse input, né? E comecei logo moço, antes da faculdade já, a trabalhar em empresas de turismo, né? E tive algumas escolas maravilhosas, né? Em 1979, meu primeiro emprego foi na Bel Air Viagens. Acho que você deve lembrar, muitos hoje talvez não conheçam, mas a Bel Air Viagens foi uma das grandes empresas de viagens do Brasil na época, né? Seu Maier Amba era a empresa que desbravou os pacotes para Disney aqui no Rio de Janeiro. E, enfim, comecei minha vida trabalhando lá, fazendo estágio, sendo promotor de vendas, né? Depois eu saí em 81, fui trabalhar na Monarch Turismo, também muito grande, famosa. Silvio Ferraz, um craque, né? Um craque. Naquela época já foi o idealizador dos voos charters. Então eu tive uma escola muito poderosa, né? E aliado a isso, meu pai na Varig, fazendo sua carreira lá, com todos os amigos também que a gente conhece deles, da Varig, de outras companhias aéreas. Então eu tive esse privilégio enorme de poder ter uma escola de grandes mestres da aviação e do turismo, e que cada vez só me ajudaram a eu saber exatamente o que eu queria. Eu cheguei a fazer faculdade de engenharia elétrica. Na minha época era muito comum as pessoas fazerem engenharia, e eu gostava da parte elétrica, mas no meio do curso eu já vi que aquilo não era para mim, não, né? E aí eu saí e fui fazer administração de empresas, porque eu já avisava na frente, falei, olha, eu quero um dia ter a minha própria empresa de turismo, então eu preciso fazer um curso que seja condizente para ser um empresário. Aí fui fazer e me formei em bacharel de administração de empresas na Faculdade Cândido Mendes, aqui no Rio. Né? E aí foi meu início. Não sei se eu estou atropelando ou se você quer maiores detalhes, mas é por aí. E aí, em 1986, já com bastante carga de experiência, já formado, me formando na faculdade, já tinha me formado na faculdade e trabalhando na Monarch, e fui convidado para trabalhar numa filial de uma empresa do Recife, aqui no Rio de Janeiro, que era chamado, ainda existe até hoje, né? A Moturismo. A Moturismo era de um ícone também do turismo pernambucano, que era o senhor Mote Stamboski, pessoa maravilhosa, e que também ensinou muita coisa, e eu entrei para trabalhar na filial deles aqui no Rio de Janeiro. E depois de 2 anos, né, enfim, naquela época, as agências eram muito diferentes do que hoje, né? Muito diferentes. Né? Primeiro que não tinha computador, não tinha sistema de emissão próprio. Tudo papel, tudo papel. Tudo papel, eu hoje, às vezes, paro e falo, meu Deus, como poderia o mundo girar sem o computador pessoal, né? Que eu estou dizendo, né? Sem o celular. Era telex, era bloco de notas, né? Para você fazer reserva, levar, ligar ou passar um telex para a companhia aérea, depois mandar a emissão lá para o centro de emissor da companhia e entregar ao cliente. Então, era totalmente diferente. Você tinha que ter muitas linhas telefônicas, tinha que ter muitos office boys, porque era uma coisa assim manual, né? Você mandava emitir o bilhete, mandava entregar o bilhete. E foram as grandes épocas das contas correntes, porque era muito difícil, não tinha internet. Então, você tinha que ter alguém para fazer esse meio de campo. E as agências corporativas, na época, chamadas agências de contas correntes, eram bastante eram numerosas, e eu fui mais por esse caminho, entendeu? Eu não fui pela operação. Eu tinha alguns contatos, fiquei com algumas contas comerciais da Moturismo, e aí comecei a trabalhar nesse sentido para eles.
Até que em 88 eu fiz uma proposta para o Mote, falei, olha, Mote, eu não quero mais trabalhar para ninguém, não. Isso eu com 20 e poucos anos, 28 anos, falei, eu não quero mais trabalhar, eu quero abrir minha empresa, ou você me vende aqui a empresa, ou eu vou sair, vou comprar a minha, vou montar a minha. E ele falou, não, você é de casa, e aí eu fundei, em 88, como você falou aí, já 36 anos atrás, a Premier Travel, né? Assim naquilo, eu sozinho, com mais um funcionário, e devagarzinho a gente foi trabalhando, e enfim, eu fui cada vez mais gostando dessa cachaça que é o turismo, né? E minha trajetória foi essa, até que, enfim, cresci um pouquinho, tal, mesmo com todas as dificuldades aí dos milhões de planos que nós passamos, plano Bresser, plano Collor, e aí a tecnologia foi chegando, né? E aí um ponto marcante na minha carreira foi em 91, foi um turning point que eu chamo, né? Que uma dessas contas comerciais que eu tinha, que era a Dueto Produções Artísticas, uma promissora pessoa maravilhosa, que depois ficou famosíssima no Brasil inteiro, Monique Gardenberg, fez vários filmes, produziu shows. E a Monique, ela tinha uma empresa de produções artísticas. E na época ela pegou aí a conta da Souza Cruz para fazer os grandes eventos, todos conhecem na época, que era o Carlton Dance, o Free Jazz Festival. E eu, assim, enfim, ainda novo, né? Mas já com certa experiência, ela me deu essa oportunidade de eu fazer toda essa parte aí de emissão de passagens, hotel, receptivo, de todos esses grandes artistas que vinham tocar nos festivais de jazz, que era o Free Jazz, o Carlton Dance, que eram bancados na época pela Souza Cruz. A Souza Cruz, na época, era uma gigante, né, do fumo, né? Todo mundo fumava naquela época. Mas como o mundo mudou, né? E eles tinham eles eram a pérola de de todas as empresas que queriam budget para fazer eventos, porque eles tinham uma verba de marketing gigantesca, né? Então eles promoviam esses eventos, que foram muito importantes para o Brasil, né? Não só para o turismo, mas mais pela cultura, né? E aí eu comecei a fazer isso, foi realmente uma virada, né? Porque aí eu comecei a fazer grandes operações, né? Lidar com gente do exterior, enfim. Eu fiz vários festivais para ela. Quando eu falo de fazer o festival, tudo o handling que envolve, né, na época, os PTAs, que você mandava ordem de passagem, para trazer os artistas, acomodá-los aqui. E assim foi um crescimento bastante interessante lá da Premier, né, da empresa. Culminando aí em 93, e a Monique já grande, já renomada, pegou um grande festival, você deve saber, e deve talvez na época até ter participado dele, que foi o Hollywood Rock, né? Um festival grandíssimo, que a Souza Cruz... E aí ela falou, olha, Aldo, eu tenho agora um desafio muito grande, acho que você não vai conseguir fazer, porque é um festival assim, de proporções enormes. Não é a Souza Cruz que está fazendo, é a Souza Cruz, mas tem uma empresa que está tocando, que é a Mills Niemeyer Produções Artísticas, né? E eles têm lá a empresa dele e tal, mas se você quiser mandar um orçamento, você manda, né? Quem sabe, né? Eu pequenininho ali, e naquela época, né, existia ainda uma deficiência muito grande, não existia ainda e-ticket, nada disso, era tudo bilhete ainda, ou então o famoso PTA, né, que era o Prepaid Ticket Advisor. Você tem que, por exemplo, pagar uma passagem para um sujeito que mora lá na Holanda ou na Bélgica, nos Estados Unidos, você mandava uma ordem de passagem pela empresa aérea e o sujeito lá emitia, né? Basicamente isso. E aí, como eu já tinha nessa ocasião contato com muita gente em outros países, inclusive nos Estados Unidos, que sempre foi a minha grande paixão naquela época, antes de descobrir a Europa, eu tive uma grande sacada, né? Porque a outra agência apresentou um orçamento emitindo as passagens todas no Brasil e mandando para lá. E eu pensei muito bem e falei, olha, eu acho que se eu emitir essas passagens lá no exterior e mandar o PTA para cá e daqui do Brasil eu mandar, eu acho que eu vou conseguir uma condição melhor.
E assim eu tive essa sacada, peguei um avião, fui para Miami, e junto com o Sandro da Autur, falei, Sandro, eu tenho aqui 280 bilhetes internacionais, um número assim, coisas absurdas, né? Um movimento muito grande. Cota para mim, tantos da Itália, tantos do outro, tem artista que está na turnê no Canadá, tal. Bom, enfim, resumo da história, eu consegui apresentar um orçamento para Souza Cruz com uma diferença de mais de US$ 45 mil do que eles tinham. Aí o Moacir Galo, que era o diretor-geral, me chamou, eu era ainda garoto, né? Me chamou e falou, olha, Aldo, eu sei que você trabalha com a Monique, eu sei que você atende ela muito bem, mas você atende ela nos eventos que tem assim um terço do movimento que a gente vai ter nesse. Eu já estava me preparando para tomar um não, né? Nós temos aqui a nossa empresa tal, mas eu resolvi acreditar em você. Eu vou te dar esse festival. Aí eu quase caí da cadeira, né? E aí eu consegui, assim, de uma forma, naquela época, muita disposição, eu consegui girar e, enfim, aí fiz esse evento com muito esforço e foi um sucesso. E, afim, a minha cadeira de empresariado seguiu e foi embora, né? Depois eu passei aí a ser representante da Dollar Rent-A-Car no Brasil e comecei a mexer mais com essa parte de atender as próprias agências B2B, né? E aí fui representante da Dollar Rent-A-Car no Brasil, em 95, e uma amiga minha, Maria Borges, me deu essa representação. E aí culminou em 2011, né? Por ela, essa minha amiga que me levou para a Dollar, depois de alguns anos, ela virou diretora para a Latin American da Avis Rent-A-Car e me fez uma proposta que foi um outro turning point na minha vida, de ser o representante da Avis no Brasil para a região do Rio de Janeiro, Norte e Nordeste. E foi uma grande honra, um grande desafio, porque ser representante de uma empresa mundial como a Avis, para mim já era uma medalha eu ter conseguido isso, né? Um desafio também muito grande. Sempre tive desafios, viu, Hernani? Sempre. Que bom. Assim eu fui. E tem um fato aqui importante que eu tenho que colocar, que isso também nunca vou mais esquecer. Quando ela falou que eu ia ser o representante, quer dizer, que foi um sonho, eu falei, não é possível, eu consegui, enfim, era tudo que eu queria, eu gostava muito desse. Gosto até hoje de trabalhar com essa parte de locação. A gente está tudo certo, eu assinei o contrato dia 1º de setembro, nunca vou me esquecer, 1º de setembro de 2011, 10 dias antes do September 11. Do acidente. E eu fiquei, nunca vou esquecer disso, porque é o seguinte, eu assinei o contrato e eu só consegui fazer minha primeira venda quase 2 meses depois. Porque tudo parou, né? Principalmente o meu mercado maior, que era os Estados Unidos, quer dizer, o mundo parou. E assim foi. Então, minha vida foi essa, e nesse meio tempo, eu sempre aqui no Rio de Janeiro, mais com essa minha trajetória da empresa, eu tive essa grande oportunidade e o prazer, né, de ter crescido ainda com aquela geração de ouro do turismo e da aviação. Então, são tantos nomes, né? Michel Tumanès, que foi fundador da FENACTUR, meu pai, Aldo Siveiro Júnior, que chegou a diretor da Varig, enfim, tantas que já se foram, aí de Minas, o próprio Roberto Fagundes, me conhece desde de moleque, né? Enfim, tantos outros, o Cardoso de São Paulo, alguns que já se foram. Então, eu tive essa escola, Silvio Ferraz, uma escola assim de ouro, que me propiciou ter uma capacitação muito grande. E aí, naturalmente, essas coisas como é que foi sua entrada na FENACTUR? Não, então, antes da FENACTUR, né, já a partir de 2000, a partir de 1990 e pouco, eu comecei a militar aqui já nessas associações, já fazia parte do Conselho da BAV Rio de Janeiro, do Conselho da BAV Nacional, né? Em 2011, e também do sindicato, do Sindicato Patronal do Rio, o Sindetur Rio de Janeiro, do meu querido também saudoso George Irmes, professor, meu grande guru na parte sindical, e que me trouxe para o Sindetur começo dos anos 2000,
como conselheiro, depois eu passei para diretor financeiro e sempre acompanhava ele nas negociações das CCTs, das convenções coletivas, e fui gostando, pegando gosto em trabalhar pela coletividade, sabe? Isso é uma coisa, viu, que você vai desenvolvendo e hoje eu tenho dentro de mim. Você foi presidente do Sintetur Rio de Janeiro. Sim, aí eu assumi a presidência em 2011 e permaneci como presidente do Sindicato do Estado do Rio de Janeiro por 11 anos, 12 anos, né? E até agora, até 2019, quando o Michel faleceu, eu ainda era presidente do Sindetur do Rio de Janeiro, durante já 4 mandatos, muito bem sucedidos, graças a Deus, na área sindical, sempre conseguindo acordos muito bons para o empresário aqui do Rio de Janeiro, né? Militando também como conselheiro da BAV Nacional, e que o Michel faleceu e houve um gap, meu pai tinha falecido também meses antes, eu fiquei um pouco recluso, aí veio a pandemia, e no meio da pandemia, né, logo depois de algum tempo, que o Michel já tinha saído, alguns meses, me procuraram o Carlos Alberto Sá, lá da Voitur, de Brasília, e alguns outros diretores da Fenactur, me procuraram dizendo, olha, Aldo, você é o substituto natural do Michel. Ele sempre falou isso para todo mundo, você é uma pessoa que tem conhecimento largo, todo mundo gosta de você. Tá? Eu falei, olha, eu não estou pensando muito nisso, não, agora, pandemia e tal, mas para ir para a guerra, né, eu estou aqui, mudado. E pensei um pouco, né, porque eu sou um homem de desafios e quando eu entro para fazer direito, ou então não entro. Né? E, bom, e aí em 2019, houve uma eleição para presidente interino, né, para ocupar o cargo durante ainda a gestão do Michel, em vacância, e foi feita uma reunião do Conselho Deliberativo da Fenactur, composto por vários estados, diretores, presidentes de sindetures, e de forma unânime me elegeram como presidente interino da Fenactur, que me honrou demais, né? Tive 100% dos votos para assumir como interinidade. A gente já tinha conseguido mudar um patamar da Fenactur um pouco antes do Michel morrer. Nós negociamos muito tempo, e o Michel também, junto com o presidente Tasso da CNC, e muita ajuda de todos, e também a articulação minha. Nós mudamos de federação, fomos para a CNC, voltamos, né, para a Confederação Nacional do Comércio e Bens de Serviço, a CNC. Foi uma mudança de chave muito importante para a gente. Então, vocês são uma federação que também é ligada à CNC. Somos ligados à CNC, nessa mudança articulada, e assim foi, né? Então, eu fiquei um período como presidente interino, aí convoquei novas eleições dentro dos estatutos e registrei a minha chapa. Falei, não, então agora que se é para assumir, eu vou assumir direito, registrei minha chapa, que acabou sendo chapa única, e eu efetivamente fui eleito como presidente da federação efetivo, né? Aí já não como interino, em 2021, também por unanimidade. E de lá, então, a gente está trabalhando, né? É um desafio bastante grande, né? De ajeitar a Fenactur, principalmente porque houve todo esse gap aí que foi terrível para o mercado todo. O turismo foi o primeiro a entrar na pandemia, está sendo o último ainda a sair, brigando ainda até agora, né? Tem o Perse aí que comprova isso. E estou aí, estou na briga. Muito bom, ótimo. Você está satisfeito, Aldo? Quando você olha para trás, você está satisfeito? Você conviveu com as principais pessoas do turismo nacional, né? Isso me dá assim, uma sensação muito boa, né? Eu convivi realmente com grandes mestres, eu tive essa oportunidade, e que me mostraram como poder ser útil para a coletividade do turismo. Então, isso é uma coisa importante que eu tenho dentro de mim. Então, eu acho que chegar à presidência da Federação Nacional de Turismo, para mim, é uma grande honra e é a cereja do bolo. É um grande desafio no momento porque, eu repito, foram tempos muito difíceis,
houve uma desarticulação grande dos sindicatos, né? Houve uma mudança grande do mercado, né? A evolução tecnológica, o realinhamento dos parceiros, mas eu me sinto assim recompensado. Sinto falta de alguns que foram antes da hora, como meu pai, como o Michel, mas aí não é o papai do céu que decide, não sou eu, né? Fora da hora é a gente que pensa, né? Eles já tinham cumprido a etapa deles, né? Muito bem cumprido. Então, para mim, é um desafio bom. Eu me sinto recompensado quando eu posso saber o que eu estou ajudando a coletividade, ajudando a mim também, porque eu também sou empresário do ramo, né? E Claro. é uma briga assim que vale a pena, né? Porque por mais que o turismo ainda seja visto de alguma forma como um setor, para algumas pessoas isso tem mudado, obviamente, principalmente agora, depois de tantas crises, né? Crises energéticas e tal, mas ainda existe, né, uma visão aí, principalmente pública, que o turismo está sempre dependendo de outro setor. E não é, né? O turismo, de uma forma ou de outra, está se apresentando como uma grande saída para o país. Não é inadmissível os números que nós temos de visitantes até hoje. É inadmissível que com 7 mil quilômetros de costa e com tudo que a gente não tem no país, com essa diversidade de biomas, com toda a transversalidade do turismo, a gente não seja a indústria limpa, sem chaminé, a gente não pode domine ainda o mercado o mercado que eu digo não domine a atenção total, né, dos dirigentes. Não, e a comida, né, que vem lá do agro. Também hoje o turismo gastronômico no Brasil é um turismo muito importante. O turismo é um gerador de receitas absurdo, né? Porque são mais de 55 indústrias nesse elo, né? Desde o sujeito que lhe recebe no aeroporto, dentro de um táxi, até o porteiro do hotel, a camareira que arruma seu quarto, ao rapaz que vende coco na praia, enfim, ao operador, ao hotel. É uma cadeia. Não é brinquedo, não. Enorme. Ô, Aldo, e você, já tem sucessor? Não, ainda não. Dentro da sua empresa. Não estou falando da Fecnatur. Não tenho. Casa de ferreiro, espeto de pau. Você teve filhos ou não? Tenho 2 filhos. Tenho 2 filhos. Tenho uma filha de 26, um filho de 21. Minha filha é formada já aqui pela PUC do Rio de Janeiro. Meu filho está estudando. Minha filha já está na área comercial da Coca-Cola. Pelo menos tem o sangue comercial da família. Está na área de vendas. Meu filho ainda está ainda trabalhando. Eu não tenho ainda sucessão, mas eu, nesse momento, estou bem focado em poder ajudar e dar o meu melhor na federação. Porque na federação eu tenho realmente a oportunidade e a capilaridade de poder atingir ao Brasil. Então, a gente briga bastante, temos brigado muito contra tudo que for contra ao agente viagem, ao equipamento de turismo. Estamos agora com essa demanda do PERSE, né, que teve um engajamento grande de toda a cadeia do turismo, a FENACTUR também está lá presente, e vamos tocando. Né? A gente aqui, o nosso presidente aqui, Zé Eugênio, né? Zé Eugênio, presidente do sindicato. Uma pessoa aqui muito carismática, né? Muito alegre, e a gente tem ajudado ele no sentido disso também, né? De expandir o sindicato, de ser maior, abranger todo o Estado. Isso é importante, né? É muito importante. Eu acho que o mais importante, Sérgio, é o seguinte: é a conscientização. Como eu digo, as coisas estão mudando e tem que mudar, porque é o seguinte: qualquer segmento você tem que ter uma adesão das empresas e ter um representante institucional, entendeu? Sim. É preciso ter uma união da classe para que tenha alguém que é da classe te defendendo, tanto a nível municipal, estadual e federal. Então, o sindicato, né, às vezes tem muita gente que escuta essa palavra sindicato e às vezes até pode se confundir em relação ao que né, realmente. Mas eu posso falar aqui do nosso lado, do sindicato patronal das empresas, né, que o sindicato é muito importante, porque é ele que vai dar
eco às necessidades das empresas nos estados. E eu tendo sindicatos fortes nos estados, como presidente da federação, eu tenho como ter bagagem para brigar, né, em Brasília, em brigar a nível federal, para propor leis, para brigar por o que não é certo. Isso a gente só consegue com o apoio, né, das empresas, né, com a contribuição das empresas e com o fechamento. A gente não tem, por exemplo, uma bancada, como tem o agro, como tem outros, mas a gente trabalha sempre para isso, para conseguir claro. a categoria. Então, nosso tempo está terminando, Aldo. Queria que você deixasse uma mensagem para todos os seus associados do Brasil inteiro. Olha, a minha mensagem é o seguinte: eu já estou nessa trilha há bastante tempo e eu peço a todos os empresários de turismo envolvidos nessa cadeia que não esmoreçam, acreditem, o turismo é a saída para o Brasil. O turismo, além do agronegócio, óbvio, existem vários. Eu vou dar só um dado importante aqui, que muita gente desconhece. O Brasil, com todas as suas carências, né, com índices assim, de visitação de turistas no país parado há décadas, né, com valores pífios, né, com toda a questão também do loteamento do Ministério do Turismo no passado. Hoje, nem tanto. Hoje nós temos um grande ministro, né, que é o Celso Sabino. Temos já bastante lideranças nos conselhos estaduais e nas secretarias estaduais dos estados de turismo. O turismo, com todas as dificuldades, representa 8 ponto alguma coisa por cento do PIB brasileiro. O óleo e gás, que é essa mega empresa, são 10,5%. Veja que, se isso for bem trabalhado, o turismo tende a explodir, né, no país, como explodiu na Espanha, como explodiu na França. Então, eu acho que esse é o trabalho, é apoiar seu sindicato patronal em seus estados, ter essa visão única, apoiar seus dirigentes, para que nós possamos só, a cada momento, crescer o turismo, tanto receptivo como emissivo, do país. Essa o meu grande, assim, a grande meta, né? É eu ver, daqui a pouco tempo, aí, a colocação melhor, não só da FENACTUR, no âmbito nacional. Nós já estamos bem integrados. Hoje nós já temos uma cadeira no Conselho Nacional de Turismo, e poder ver esses números aí crescendo cada vez mais, gerando emprego, né, para toda a população brasileira, ligado às mais de 55 indústrias que compõem esse elo do turismo. Muito bem. Muito obrigado. Né? Obrigado aí pelo seu tempo. Sei que você está numa semana complicada, de muitas decisões, né? Mas que bom. Muito obrigado também por você ter vindo, né, na MTM. Né? Espero que você tenha gostado. Né? Gostei muito. Isso é importante. Isso é importante. Estou começando aí um novo passo, mais um novo ciclo, né? De também ter nossas feiras. Então, isso é importante. E tenha certeza, só para te interrompendo rapidinho, tenha certeza, pela MTM, pelo que eu vi, como a primeira edição, só tende a crescer cada vez mais, viu? Não tem dúvida, né? Então, a gente fica muito satisfeito, né, com essa união do turismo mineiro, está sendo muito importante para isso, né? Então, um grande abraço, sucesso aí. Muito obrigado. Quando for ir ao Rio, eu vou ir fazer uma visita, tomar um café com você. Será muito bem-vindo. Tá ótimo. Grande abraço. Tchau. Fique com Deus. Obrigado. Tivemos, então, aí uma história do Aldo, que é um empresário já há 36 anos, na ramo do turismo, do sindicalista patronal, e também contou um pouco para nós da FENACTUR, né? Que é uma instituição também, uma entidade forte, crescente, e nós no turismo precisamos disso. Forte abraço e até o próximo Papo Mineiro.